preparação da equipe e a expectativa, né? O senhor conhece também o futebol catarinense, tudo que envolve o clássico, por ser também da cidade. A expectativa para esse jogo e a semana de preparação do Figueirense. Boa tarde. Semana foi muito importante para nós ultimarmos os últimos detalhes para esse jogo. Trabalhamos a parte física, técnica, tática e sobretudo a parte psicológica, que é o que, na minha avaliação, que mais vai contar nesse jogo. É o jogo mais importante do nosso estado, um clássico dentro de um campeonato catarinense que ele pode te encaminhar uma primeira colocação e uma vantagem de 6 pontos diante do teu rival, que é o Avaí hoje, né, que está na terceira colocação. Sabemos que tem um jogo paralelo de Chapecoense e Joinville, onde a Chapecoense ela também briga pela liderança, e um mau resultado no clássico ele pode nos levar para a terceira colocação, então de primeiro você pode pular para a terceira. Então tudo isso a gente vem colocando para os atletas, os acontecimentos do último jogo, a polêmica que foi criada, a despedida de um grande jogador que é o Marquinho pela equipe do Avaí. Então são ingredientes que por si só tem um grande apelo emocional, e às vezes você comete algum erro, você fica preocupando só com a parte física, técnica e tática e esquece da parte emocional, que é, na minha opinião, o que mais vai contar para esse jogo. Emerson, você já tocou no assunto, a despedida do Marquinhos, né? Assim como você é um profissional aqui da região da Grande Florianópolis. Ele falava lá na ressacada há pouco, na entrevista dele, que é um jogo muito legal porque tem parente Avaí, tem parente Figueirense, os amigos são Avaí e Figueirense. Queria que tu falasse sobre esse aspecto do clássico para ti, que és aqui da região, e também o ambiente que tu espera encontrar na ressacada, tendo em vista que é a primeira vez que tu vai lá como Figueirense. O Marquinho é um jogador que dispensa comentário, né? Nós temos 2 camisas 10 aqui do nosso futebol, que é o Marquinho no Avaí e o Fernandes aqui, 2 jogadores com personalidades completamente diferentes, mas cada um procurou defender o seu clube da melhor maneira possível. O Marquinho faz isso, né? Então eu não tenho dúvida que ele está muito motivado para esse jogo, que ele se preparou muito, e nós também. Nós nos preparamos muito para esse grande jogo. É um jogo que ele não define o campeonato, mas ele te eleva demais o nível de confiança. Pode acontecer uma vitória na casa do rival, já tivemos a vitória aqui, então uma reafirmação da nossa equipe que é jovem. E esse jogo ele mexe, assim como o Marquinho tem parentes, eu também tenho. A cobrança já começa desde casa, já começa na portaria do prédio quando você sai. É o jogo que o torcedor não gosta de perder, porque tem aquela gozação depois semanal, né? Que para nós profissional é complicado de engolir também uma derrota. Você demora para digerir uma derrota num grande jogo como esse, e você costuma dar um pouco a mais desse jogo na preparação, né? Então é o que a gente fez, não desmerecendo os outros adversários, mas é o maior jogo do nosso estado, isso aí não tem dúvida nenhuma. São 34 títulos estaduais em jogo, né? Então uma ressacada que eu acredito que vai estar lotada. E só quero falar aqui, só quero fazer um apelo, cara. Só quero fazer um apelo aqui, e eu falo isso do coração. Se tiver que acontecer algum incidente de morte de torcedor, que fira a integridade física de alguém, cara, eu troco isso por perder o jogo, né? Tô falando isso aqui, é uma coisa forte que eu tô falando, mas nenhuma vida vale a pena ser perdida por causa do jogo de futebol. E não vale a pena um pai levar um filho, uma criança, essa criança vai ficar traumatizada pro resto da vida. Que seja uma festa bonita, como acontece no Scarpelli, a torcida do Avaí lota o setor ali que é dela, como na ressacada a torcida do Figueirense lota lá também, que seja um espetáculo bonito de torcida, de grito, né? Cada torcedor incentivando o seu clube do coração para a vitória, mas que num incidente de violência acabe empanando o brilho desse grande jogo. Emerson, o Figueirense tem um elenco muito jovem, o mais jovem entre as equipes de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o clássico é um jogo diferente, você falou já na primeira resposta, a questão motivacional. Como é que tu trabalha isso também, para passar para esses atletas jovens a importância de um jogo como esse, né, de viverem e desfrutarem também do momento? Olha, eu vou falar principalmente pelo grupo do Figueirense. Por você ter a maioria dos atletas formados aqui dentro do clube, já se sabe que é um clássico desde o infantil. Jean já sabe que é um clássico desde a categoria infantil, desde sub-14, sub-15, já sabe que é um clássico.
É um clássico que envolve, é um jogo que envolve muita coisa. E o jogador não gosta de perder esse tipo de jogo. Não gosta de perder porque é aquela coisa, cara, é o jogo grande, né? O jogo que todo mundo vai estar vendo. É um jogo que você testa o teu nível técnico e tático. Você vê realmente que nível que você se encontra. As comissões técnicas se preparam muito na análise do adversário, no estudo do adversário. Nós trabalhamos muito em cima do que o Avaí tem de bom para neutralizar e também de aproveitar algumas situações que a gente vê que podem ser aproveitadas. Mas a preparação está sendo muito positiva. Eu tenho conversado muito com os atletas mais jovens, tenho orientado os jogadores mais experientes para que eles possam passar a tranquilidade, a serenidade, porque não adianta nada você entrar desequilibrado emocionalmente, entrar pilhado, como se diz na gíria, porque isso aí pode acabar te atrapalhando, né? Pode acabar te interferindo, causar um nível de ansiedade exagerado e daqui a pouco você não consegue render o teu verdadeiro futebol. Assim, eu venho passando para os atletas que além de tudo isso aí nós temos que nos divertir, Esse jogo ele não pode ser um peso nas nossas costas, muito pelo contrário, nós temos que estar muito contentes por estar participando dessa grande festa do futebol catarinense. Emerson, os 3 que voltam de suspensão, o Pereira, o Zé Antônio e o Betinho, já retornam à titularidade? Queria que tu comentasse também sobre as breves passagens do Pop e do Pereira pelo DM essa semana, se realmente não são nenhuma preocupação, e se tens dúvida nessa escalação ou já está tudo prontinho aí, né? Eu já tenho a equipe na minha cabeça, já tenho as opções, já tenho um plano de emergência montado, caso a equipe não consiga o resultado que a gente vai buscar lá, que é vitória. Já tem outro plano também montado para que a gente possa nos resguardar. Então, são situações normais no jogo desse aí, ainda mais quando tem uma semana cheia, né? Então, a equipe está preparada na minha cabeça, até porque, se eu não estou enganado, nós só tivemos Alessandro, que é um zagueiro que está lesionado. Eu acho que é Alessandro, jogador de linha, e o Wallace, que é o lateral direito, que não jogaram ainda. Eu acho que é isso, se a minha memória não estiver falhando. Então, de 38... De linha é isso. Aí tem um Vidoto, Vinícius, que é o goleiro da base, e mais o Vitor Caetano, que não jogaram. Agora, de linha, nós só tivemos Alessandro e o Wallace, que não jogaram. Os demais todos jogaram, todo mundo sabe como é que é o nosso modelo de jogo, como é que são as variações táticas, e eu estou muito tranquilo. Independente de quem eu colocar ou não dentro do campo, nós vamos ter um time bastante competitivo para ir lá ressacar e buscar a vitória. Mas esses 3 voltam da suspensão? Os 3 estão incorporados no elenco. Nós vamos relacionar 22 jogadores para o jogo e esses 3 jogadores vão estar dentro da relação. Para completar a tua pergunta, Pereira e Pop, o Pereira treinou já 2 dias que o Pereira vem treinando, não sentiu nenhum sintoma da lesão, ele vem fazendo o tratamento preventivo, e o Pop foi apenas um cansaço muscular, porque ele jogou 3 jogos seguidos em sequência, onde a gente tem os indicativos ali, né? Ele foi o jogador que percorreu as maiores distâncias e que deu os maiores sprints, né? Então ele fez um esforço muito forte nos 3 jogos e nós resolvemos poupar ele nesses dias, mas o outro já treina hoje e está confirmado na relação. Emerson, a gente está chegando na 13ª rodada e o Figueirense tem hoje 10 pontos de vantagem com relação ao 5º colocado. A equipe começa a se aproximar na tua cabeça também daquele primeiro objetivo, que é a classificação para a semifinal? Eu acho não, né? Com mais 2 ou 3 vitórias, matematicamente o Figueirense ele já se garante entre os 4 primeiros colocados, que é o nosso primeiro objetivo. Agora, a partir do momento que você consegue atingir esse objetivo, você não pode se acomodar. A nossa intenção, a partir do momento que nos garantimos dentro do 4, é buscar a primeira colocação. Se não conseguimos a primeira, buscar a segunda, né? E por aí diante. Porque, veja bem, não desmerecendo nenhuma equipe, eu acho que o campeonato está muito aberto ainda. Além das 3 primeiras, Figueirense, Chapecoense e Avaí, nós temos o Marcílio, tem uma briga muito boa pela última vaga, né? pela 4ª vaga ali, que é entre Brusque, tem esse confronto direto entre Brusque e Marcílio Dias na cidade de Brusque. Eu acho que uma vitória do Marcílio Dias pode daqui a pouco estar desenhando os 4 primeiros colocados. E aí a outra disputa vai ser para, de repente, você fugir de um rival um pouco mais forte. Volto a dizer que todos os outros me perdoem, mas daqui a pouco nós vamos ter o Figueirense na primeira colocação e uma semifinal entre Avaí e Chapecoense. Ou daqui a pouco, se nós não conseguimos a primeira colocação, nós vamos estar pegando um adversário um pouco mais forte na semifinal. Então,
Aí eu acho que, para bom entendedor, minha palavra basta, né? Então a nossa primeira intenção é a busca de uma das vagas dos 4 e depois estar tentando a primeira colocação, porque eu acredito que o primeiro colocado pode estar escapando dessa disputa um pouco mais acirrada na outra semifinal. Você trabalha muito em cima do adversário, né, Emerson? E foi possível estudar essa semana, até observar o jogo de ontem? O que tu vê nesse trabalho do Geninho? Cara, desde o ano passado eu vejo o Avaí uma equipe muito agressiva. É uma equipe muito agressiva. Ela trabalha com jogadores bastante fortes fisicamente, jogadores de velocidade, jogadores intensos, e fez um jogo muito bom contra o Vasco ontem e poderia ter conseguido até um melhor resultado. Então, o Geninho é um cara muito competente. Sei que está um pouco aberto até pela possibilidade do Marquinhos jogar. Nós estamos muito atentos. Daqui a pouco ele pode mudar um pouco a maneira da equipe jogar, como fez ontem, né? Ontem ele jogou de uma maneira que eu não vou estar falando aqui, mas com a entrada do Marquinhos ele pode mudar um pouquinho a formatação da equipe, né? Então nós estamos nos preparando para para não ser pego de surpresa, porque, como eu falei, o clássico ele é definido em detalhes, e se você demorar muito para identificar a maneira que o rival está jogando e você não fizer as correções a tempo, você pode ser surpreendido e daqui a pouco perder o jogo. Existe um lado que é aquele muito profissional, mas existe também um lado pessoal. Uma história bonita dos dois clubes. Como é que está o coração da Emerson Maria, a ansiedade desse jogo? Cara, é até engraçado você falar. Quando eu trabalhei no Vila Nova, eu era o maior dos vilanovenses. O Tigrão lá do Centro-Oeste. Trabalhei no craque de Catalão, que é o Leão do Sul também. Todo mundo achava que eu era craque de Catalão. Red Bull foi a mesma coisa, que é o Todo Louco, e Joinville, Coelho. Eu encarno muito a camisa do time que eu estou vestindo. Agora não vou estar negando aqui, porque eu estou falando aqui, tem amigos meus de infância que me conhecem, né? E seria muita hipocrisia nossa aqui, todos nós que estamos aqui na sala, para entrar no mundo do futebol, a gente torceu por algum time, cara, né? Então todo mundo sabe que eu sempre fui um torcedor de arquibancada do Figueirense, fui um torcedor da arquibancada desde pequeno, né? Depois 8 anos, 10 anos como jogador de base, depois mais 10 anos como treinador da categoria de base. Tive uma história muito legal no Avaí, até hoje, né? Eu sou lembrado pelos torcedores havaianos, e é legal, quando eu estava no Avaí também eu era muito bem quisto pelos torcedores do Alvinegro. Por quê? Porque eu não tiro sarro, não tiro onda, isso fica mais para torcedor, cara. Eu sou profissional e não tem outra, eu não tenho outra. Domingo, quando começar o jogo, eu vou dar tudo para que o Figueirense saia vencedor do estado da ressacada. Emerson, do lado de fora a gente tem colocado duas dúvidas. Uma no setor de meio de campo, a terceira peça ali, ou Juninho, ou Patrick, até mesmo o Murcho, e outra entre o centroavante, Matheus Lucas e João Diogo. Fala dessas possibilidades, esse mistério que tu vai deixar no ar, é claro. Não, vou até passar um recado aqui, né? Desculpa aqui, pessoal da assessoria, mas o treinamento vai ser aberto hoje. O treinamento hoje ele é todo aberto, e aí as situações estão sendo trabalhadas, né? As situações estão sendo trabalhadas. O nosso time, ele vem jogando de uma maneira, a partir do primeiro clássico, a gente vem jogando de uma maneira, essa maneira ela está sendo mantida, às vezes eu vou trocando as peças. E foi legal, né? Nós tivemos uma mudança muito de maturidade do primeiro clássico para cá. Hoje eu vejo a minha equipe muito madura e eu tenho mais opções, né? Tenho mais opções. Do clássico para cá eu ganhei o João Diogo, eu ganhei a opção do Brunetti, eu ganhei a opção do Júlio Rushi, né? Então tivemos o Matheus Lucas, que jogou como um atacante pelo lado esquerdo contra o Criciúma, né? O Pop jogou como meia. Foi uma situação legal que deu certo naquele jogo. Tivemos o retorno do Juninho, que não jogou o primeiro clássico. Então eu tenho bastante opções, né? Bastante opções, mas vocês me conhecem aqui e não vai ter uma mudança radical na nossa maneira de jogar, não. Pode haver uma mudança de uma peça ou outra, mas a nossa forma de jogar não vai mudar. O Alemão já pode ser relacionado ou ainda não? O Rafael Alemão? Rafael Alemão, Rafael Berger. O Alemão não vai estar no jogo, não. O Alemão não vai estar no jogo. Ele está na fase final de recuperação, né? Eu tenho a opção do Pereira, que se não sentir nenhum problema, né, de última hora, o Pereira vai fazer a dupla de zaga com o Renato. Se o Pereira sentir algum problema, tem a opção do Wesley, que jogou o último jogo contra o Brusque, foi muito bem, e eu tenho plena confiança nesse jogador.